O produtor, ele sempre, mesmo que seja de semente, ele sempre está preocupado com a rentabilidade em peso ou número de grãos, sementes por hectare, né? Peso, número de sacos, perdão. Como que a gente consegue, dentro desses padrões aí que você vai nos passar, aliar uma colheita eficiente, com volume bom, mas sem a gente perder o time ou o jeito na qualidade da semente? Pois é, Rogério, é um desafio muito grande, né? Porque nós estamos falando de máquinas grandes, máquinas de altas capacidades. Eu lembro muito bem que quando eu tinha os meus 18 anos, né, quando lançaram a plataforma de 23 pés, era um monstro, era gigantesca. E hoje essas máquinas estão fazendo o acabamento, fazendo o terraço, né? Então a gente tem máquinas de grande porte que colhem muito rápido. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio para que você tenha. Eu sempre falo que é o triângulo. Nós temos que manter uma boa qualidade de semente, que lá no triângulo ele está no topo. E falando em colheita de sementes, é fundamental que a gente tenha uma boa qualidade de sementes tirada do campo. Mas na base do triângulo nós temos de um lado um bom rendimento operacional, eu preciso colher rápido, por isso que eu tenho máquinas grandes e elas precisam trabalhar para se pagar e compensar toda esse investimento em tamanho e tecnologia que elas têm, e tem perdas aceitáveis. Porque é muito comum a gente falar com o produtor de semente que está buscando produtividade, né, quilos por hectare, como você comentou anteriormente. Ele falou, mas na hora de colher semente, às vezes eu tenho que perder um pouco. Será que tem que perder? Eu já acompanhei propriedades, produtores e processos de colheita de semente, onde o pessoal perdia porque eles não estavam entendendo como funciona por dentro de uma colhedora. Então é fundamental entender o processo, né? Uma colhedora faz 5 etapas, que é corte e alimentação, que a gente fala, né? É junto pela plataforma ali, o elevador de palhas, o famoso pescoço da colheitadeira, trilha, separação, limpeza, e depois tem o transporte e armazenamento, que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado, mas ele é importantíssimo. Se eu perguntar aí, muitos que vão estar escutando esse episódio vão perguntar para eles, como que é o elevador de grãos da colhedora? Que tipo que é? É o elevador de pás. Tem elevador de pás dentro da UBS? Não, tem que ser de caneca. Por quê? Porque o elevador de pás ele pode provocar um dano mecânico, dependendo da configuração, do desgaste, do ângulo que ele está posicionado. Então, o Krzyzanowski falou muito bem, as colhedoras elas não são preparadas para colher uma semente grande e ainda mais uma semente de soja. Elas são projetadas, a base dos projetos são para colher cereais de inverno, cereais pesados como uma aveia, um trigo, uma cevada. E aí, quando você coloca esse bichão grande para colher um ser frágil, que é a semente de soja, que é o feijão, a gente precisa tomar alguns cuidados. E eu costumo dizer, Rogério, que esse desafio de manter esse equilíbrio operacional, você tem que entender muito bem como é o fluxo de produto por dentro da colhedora, entender os pontos críticos que podem provocar danos mecânicos. Nem sempre é a debulha, tá? Um alerta, e nem sempre o problema está na rotação de rotor e na abertura de côncavo ou na configuração dos dois. Uma regulagem de peneiras pode influenciar muito no dano mecânico. E eu tenho dados provando isso, onde a gente fez a parada rápida da máquina para fazer os ensaios de campo, para tentar avaliar dentro da colhedora o que está acontecendo em cada momento. Então a gente fez o tal do kill stall, né, que é matou o motor com a máquina cheia. Daí eu vou lá e coleto aquelas plantas que estão prestes a entrar na plataforma, debulha na mão e avalia. Essa semente está desse jeito. Esse é o vigor e a germinação das sementes. Avalia os parâmetros fundamentais da semente, de qualidade de sementes. E depois vai avaliando lá na trilha, lá na separação, lá no tanque graneleiro, lá na retrilha. E a gente vai na retrilha e encontra dano mecânico muito grande. E então, às vezes, o pessoal não acerta algumas regulagens por conta de não entender exatamente qual que é o fluxo de produto dentro de uma colhedora para poder atacar nos pontos que podem ser pontos críticos. E aí ele começa a perder. Por quê? Ele começa, quem está nos ouvindo agora, quem é operador, né, quando vem o agrônomo que acompanha o campo, fala assim, tá dando um pouquinho de dano mecânico, dá para baixar um pouco a rotação? É o que o cara que conhece pouco por dentro da colhedora fala para o operador. E o operador faz o quê? Vai lá e baixa a rotação de rotor e abre o côncavo.
E é o grande erro, né? Que é uma das coisas que eu queria deixar muito, muito frisado. Por que fazer os dois ao mesmo tempo? Faz um de cada vez, né? Vai na rotação e baixa a rotação. Mas se eu não debulho direito no sistema de trilha, onde eu tenho bastante palha para proteger essa semente enquanto ela está sendo processada no sentido da trilha, da debulha, eu jogo ela para a retrilha e a retrilha me arrebenta a qualidade da semente. Entendi. Então, é esse desafio de entender o processo para poder manter esse equilíbrio do triângulo de qualidade de sementes, capacidade operacional, não reduzir muito a velocidade da máquina e manter uma perda aceitável, ele é dependente do conhecimento interno da colhedora. Então, é fundamental que os operadores, as pessoas envolvidas no processo de colheita de semente, conheçam e saibam quando o problema é na rotação do rotor, quando é na abertura do côncavo ou na própria configuração desse côncavo, ou quando o problema é uma simples abertura de peneira inferior, tá? Que ainda tem duas peneiras lá dentro, tem a superior e a inferior, e se na peneira inferior eu errar na abertura, eu aumento o volume de retrilha. Se eu mexer também na superior, também interfere no volume de retrilha, e normalmente, Rogério, as retrilhas das colhedoras, o nome já fala, é retrilha, é um reprocessamento. Então, aquela semente que já levou algum impacto mecânico pelo processo de debulha, mas ela ainda está ok, ela está bem, mas ela já está mais suscetível, porque ela vai estar com menos volume de palha, ela já vai estar com a vagem parcialmente aberta, falando em soja, semente de soja, ela vai sofrer um dano mecânico maior. E esse dano mecânico maior é aquela porcentagem que o produtor quer diminuir, que ele quer baixar lá de 4% para 3% de dano mecânico. Esse é o desafio, esse é o grande desafio, né?